Bom dia, irmãos. Bom dia. Oi. O café estava frio. O chocolate também estava frio. Não acha? Bom dia, irmãos. Bom dia. Amém, graças a Deus. Não, não sabe o que foi. Arrefeceu neste bocadinho. Tá bom. Ok, damos graças a Deus por podermos estar aqui na casa do Senhor. Mais um domingo. Esta nova fase agora tem sido difícil, não é? Há pouco tivemos que buscar o computador para sabíamos que fazia parte disto. Bom, nós vamos nos habituando a pouco e pouco, até à chegada do nosso amado pastor Marcos Moura. Nós damos as boas-vindas a todos, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Queremos estar aqui com o propósito de prestar o culto que é devido ao nosso Deus. Queremos dar as boas-vindas também a quem nos visita. E temos pelo menos aqui três pessoas que nos estão a visitar hoje. Eu vou ver se não me engano. Então, é o Sr. Nicolau. Ok. Pode ficar perto para nós ficarmos no Nicolau. Também Neila e Rubem. Sejam muito bem-vindos e como nós fazemos sempre na nossa igreja, vamos dizer: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E voltem sempre. Obrigado. Não sei, creio que não está aqui mais ninguém que nos visite ou que esteja aqui pela primeira vez e que desejamos que continue. Ok, muito bem. Mais uma vez, bem-vindos à casa do Senhor. Antes de nós deixar para a altura dos agradecimentos. Ok, nós vamos ter uma palavra de oração e depois entraremos no período de louvor. Bom Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia, Senhor, que tu nos concedes, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por este privilégio que tu nos dás de mais uma vez nos chegarmos à tua casa, Senhor, para prestar o louvor que é devido, para tributar também as honras e as glórias a ti, ó Pai, e prestar o culto que também é devido a ti, ó Pai. Queremos que realmente fales aos nossos corações, Senhor, que tu uses o teu servo, Senhor, na exposição da sua palavra, Senhor, para que possa vir ao encontro das nossas necessidades, Senhor, que realmente nós possamos sair daqui bem diferentes daquilo que entramos, ó Pai, mais conhecedores da Tua Palavra, Senhor, mais cheios do Teu Espírito, ó Pai. Abençoa-nos nesta manhã, nós pedimos, no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. E vamos então à nossa leitura devocional, em Atos, no capítulo 4, dos versículos 8 a 12, e vamos fazer também como habitualmente. Eu leio versículos pares e os irmãos leem versículos impares. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a vosso temor, a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos repetir todo este versículo? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome do nosso grandioso Deus. Realmente seja, Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Isto é favor. Nós queremos mesmo louvar este Senhor Jesus maravilhoso, esta pedra angular, este Senhor que fez este sacrifício, que foi rejeitado, mas nós não queremos tomar essa atitude e que realmente haja aceitação, haja reconhecimento do Senhor Jesus em nosso coração, de todos aqueles que aqui entrarem neste lugar. Vamos ficar em pé e vamos começar exatamente por
cantar falando de quem é Cristo para nós. Realmente falando deste Senhor Jesus, que é o Todo-Poderoso, o grande, majestoso, forte, invencível. Não há ninguém como Ele, a nossa luz, a nossa salvação. E que realmente isso nos leva a dizer a primeira frase deste corinho, que é a única razão da minha adoração é o Senhor Jesus. Que Ele realmente seja o único a quem nós prestamos, a quem nós rendemos louvores e adoração. Deixa
nós queremos terminar este tempo de louvor cantando mais um corinho também que nos fala sobre Jesus e que afirma que só Jesus pode nos dar a razão de viver. Andam procurando a razão de viver neste mundo mau, quer-se receber paz, mas essa paz só vem por uma única via, e essa via é o Senhor Jesus, o seu sacrifício pela cruz, que nos traz esta paz, este gozo, e disso nós queremos falar, tal como diz o corinho. Cristo dá-me uma vida nova e eu quero falar dessa vida nova, desse gozo, paz e amor que só através dele que eu consegui. Só Jesus é a nossa salvação. E vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, através do seu servo pastoral. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Aqui o café estava quente. Agora esquentou o café. Bom, meus irmãos, nós vamos hoje meditar um pouco sobre um texto e uma história que é muito conhecida por todos nós, que é a história de Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu e transforma a sua vida, transforma a sua casa. É uma história onde um cobrador de impostos, que parecia que havia absolutamente tudo, rico, maioral, rico diante aos olhos dos homens, mas pobre e miserável aos olhos de Deus. E aí eu lembro de Apocalipse, capítulo 3. E nós vamos meditar um pouco do que Jesus faz na vida de uma pessoa que o recebe. Nós vamos perceber a mudança de pensamento, de atitude, de valores, quando Jesus entra no coração de uma pessoa. E é sobre isso que nós iremos meditar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. A partir do versículo 1. Todos encontraram? Então, eu vou começar a ler o versículo 1, diz assim: Entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima,
disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: e ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, obrigado porque o Senhor, ó Pai, é que nos busca, que nos salva, que nos traz novamente, ó Deus, para o teu plano original. Aquilo que o Senhor pensou e planeou, ó Pai, desde antes da fundação do mundo, para cada um de nós, o Senhor se revela para nós, entra na nossa vida, ó Pai, e apruma tudo isso. Apruma, ó Deus, todas essas coisas, ó Pai, novamente no nosso ser. Muito obrigado, Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, a nossa oração é que esta manhã o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor transforme, ó Pai, as nossas vidas e os nossos pensamentos, que o Senhor mude os nossos valores, ó Pai, para que possamos, ó Deus, te servir com alegria, em nome de Jesus. Amém. Zaqueu, o maioral, o homem rico, um homem que, imagino, que podia ter todas as coisas que ele desejasse. Apesar da sua riqueza e apesar de tudo que ele era e representava, a Bíblia fala que ele, e o povo de Israel, por ele estar a serviço do Império Romano, o odiava, o desprezava. Mas como algumas pessoas ainda do século XXI dizem, né, o dinheiro pode não comprar a felicidade, ele manda trazer. Algumas pessoas falam assim. Por quê? Porque confio tanto no dinheiro, que é pobre e miserável, porque a única coisa que possui é o dinheiro. Mais nada. Podem possuir muitas casas, podem possuir muitos carros, podem possuir muitas coisas, mas ainda não experimentou a verdadeira alegria. Possui momentos felizes da sua vida, mas não a verdadeira alegria. Mas, que bom que Jesus faz parte da história para que transforme os nossos valores. Nesse texto, quando fala acerca de Zaqueu, ele fala que Zaqueu ficou a saber de alguma forma, e eu imagino a ler o capítulo 18, quando Jesus faz curas e maravilhas, quando Jesus cura o cego de Jericó. Eu imagino que essa notícia chega até Jesus, chega até Jericó e alvoroça, na verdade, todas as pessoas. Olha, aquele homem que dá vista aos cegos, aquele homem que faz milagres, ele vai passar por aqui. E Zaqueu, ele ouve essas coisas e ele tem a determinação não apenas de ver, mas de conhecer Jesus. Então, versículo 4, correndo diante, subiu em uma figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu, muito mais do que ver Jesus, ele queria conhecer quem era esse homem que mudava e transformava a vida das pessoas.
E eu estou aqui nessa manhã, nesse primeiro momento, meus irmãos, para dizer para os irmãos que para que nós possamos, de fato, conhecer Jesus e não apenas ouvir falar sobre Ele, não apenas ver Jesus, mas de fato conhecer, é preciso que nós tenhamos muita determinação. Nós precisamos romper com os nossos limites culturais, romper com os nossos limites mentais, mas nós precisamos fazer algo para nos tirar dessa condição de inércia, para de fato conhecermos Jesus. E eu insisto nessa palavra, por favor, conhecer Jesus é diferente de ver Jesus. Havia ali uma multidão que queria ver Jesus. Havia ali uma multidão que queria algo de Jesus. Havia ali talvez uma multidão de enfermos, na esperança de que Jesus pudesse liberar uma palavra ou um toque para que eles fossem curados. Ali havia uma multidão que queria talvez tocar Jesus por uma simples curiosidade. Mas Zaqueu não. O fato de Zaqueu subir numa figueira para olhar Jesus mais de perto, revela o estado do seu espírito, o estado do seu coração, de conhecer o homem que podia mudar a sua vida, de conhecer de fato a única pessoa que poderia dar um sentido na sua vida. Ele queria conhecer Jesus. E ele não ficou com vergonha de, apesar da sua posição social. Os irmãos já pararam para pensar o que Zaqueu poderia fazer para conhecer Jesus? Ele era um homem rico, o maioral entre os publicanos. Por ser publicano e por ser o maioral dos publicanos, os irmãos já pararam para meditar que ele tinha, e ele poderia muito bem chamar alguns soldados romanos, porque ele estava a serviço de Roma, para abrir um caminho na multidão. Olha, faz bem aqui, porque Jesus vai passar por aqui, certo? E eu quero conhecer Jesus. Poderia? Sem dúvida. Sem dúvida. Tanto é que, mesmo ele sendo odiado pelo povo judeu, porque estava a serviço, ninguém lhe tocava. Porque se tocasse em Zaqueu, ou em qualquer outro publicano, era a mesma coisa de estar a tocar no Império Romano. Então, Zaqueu poderia ter muitas coisas, mas ele preferiu subir, romper com seus limites. Não interessa o que o outro vai pensar de mim, eu quero conhecer Jesus. E meus irmãos, eu quero falar isso para cada um de nós aqui. Nós precisamos, sabe, romper muitas vezes os nossos limites para de fato conhecer Jesus. Eu vim de uma cultura em que é muito comum se ouvir: eu nasci católico, meus pais são católicos, os meus avós são católicos, e eu vou morrer católico. Eu vim de um local e de uma família em que era muito comum os pais levarem a um curandeiro para benzer, para fechar o corpo. Não sei se os irmãos conhecem, mas não sei o que, a arca aberta, a arca fechada, não sei o que é. Mas eu me lembro que uma vez eu fui. Oi? Aqui também tem alguma coisa. Também tem algo parecido. Da arca também? A única arca agora que eu sei é a arca de Noé, mas também. A arca da aliança, mas também.
Mas nós precisamos, às vezes nós nos importamos tanto do que o outro vai pensar de mim. Quando na realidade o que nós precisamos é apenas conhecer Jesus. Fazer algo para conhecê-lo. Fazer algo para ficar mais próximo dele. E me entenda que a proximidade a qual eu falo aqui, eu não estou falando de uma proximidade física, mas uma proximidade de conhecimento. Pensar como Jesus pensa, agir como Jesus age. Isso é conhecimento, isso é estar próximo dele. É muito mais do que conhecer, é muito mais do que o conhecimento teórico, é o conhecimento prático. E isso acontece quando eu estou próximo da pessoa. Vocês já perceberam que quanto mais próximos, quanto mais eu andar perto de Luiz Carrilho, certo? Eu vou ter atitudes e comportamentos parecido com o Luiz e o Luiz parecido comigo. Já perceberam isso? A mesma coisa acontece com Jesus. Então nós não podemos ter medo, receio ou vergonha de nos aproximarmos do Mestre que pode fazer todas as coisas conosco e por nós. Então por isso, não esqueçam, a primeira coisa para conhecermos de fato Jesus, precisamos ter determinação, precisamos ter coragem para romper com os nossos limites. Muitas pessoas esperam apenas as bênçãos, que Jesus os abençoe, mas não estão dispostas a pagar o preço. E começam a ver os empecilhos como maiores, muito maiores do que eles de fato realmente são. Então, se eu posso falar uma coisa para os meus irmãos hoje, faça alguma coisa prática para que as pessoas vejam que nós queremos, que você quer conhecer mais de perto o Senhor Jesus. Segunda coisa, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Os irmãos sabem o que significa a palavra Zaqueu? Justo. Era tudo o que aquele homem não era. Justo e honesto. Era tudo o que ele não era. Mas o seu nome dizia que ele era um homem justo. Então Jesus olha para ele. Meus irmãos, posso fazer vamos fazer uma encenação aqui, rapidamente. Pela 1000ª vez eu vou falar isso com meus irmãos aqui. Principalmente quando eu leio os evangelhos que contam histórias, eu sempre gosto de imaginar como tudo isso aconteceu. Então vamos parar para pensar. Imagina uma multidão. Uma multidão para conhecer alguém, para ver alguém, certo? Eu penso que não há silêncio, há barulho. E um grita de um lado, outro grita do outro. Acho que é pior do que feira, certo? Ei, Jesus! Ai, Zé! E aí começa, sabe? Uma zoada assim. Mas eu fico a imaginar também que quando Jesus olha para Zaqueu, olha para cima e fala assim: Zaqueu, eu fico a imaginar essa multidão emudecida. E quando Jesus fala, porque hoje convém que eu fique na tua casa, aí a multidão não aguenta, porque ele diz mesmo, olha, e houve todos que viram isto, murmuravam. Então vamos tentar fazer uma encenação dessa? Olha só como o pastor é meio assim, né? Vamos fazer zoada aqui hoje? Vamos fazer o sussurro. Não, mais alto, assim, estamos na feira. Isso. Aí quando eu falar a palavra Zaqueu, todo mundo silêncio, tá bom? E aí depois vocês voltam a falar. De novo. 1, 2, 3 e...
Mais alto, mais alto. Isso. E aí Jesus mais alto, aí Jesus está vindo, chega, Zaqueu, desce depressa, meu santo, que hoje convém eu ficar na tua casa. Na casa? Na casa Zaqueu? Ficou mais ou menos. Os jovens foram melhor. Meus irmãos, olha só, Jesus sabia o desejo. Ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário do que muita gente prega, não foi Zaqueu que foi buscar Jesus. Foi Jesus que foi buscar Zaqueu. Jesus, ele para a sua caminhada. Jesus interrompe, entre aspas, a sua missão para ter um encontro na casa de Zaqueu e transformar a vida daquele homem. Jesus, ele vai buscar os excluídos. Aquele que toda a gente diz que não vai dar em nada, que não serve para nada. Jesus vai buscar Zaqueu para transformar e para trazer ele de volta para aquilo que de fato o seu nome diz que ele é: justo. Jesus olha a essência de Zaqueu não como um ladrão, mas aquilo que Deus criou para que ele seja um homem justo. Jesus, ele para se relacionar, e olha só, meus irmãos, o chama pelo nome: Zaqueu, eu sei que tu és justo. Quando Jesus para e olha para cima, os irmãos já repararam o quão é difícil buscarmos alguma coisa e acharmos, encontrarmos alguma coisa está acima da nossa vista? Nunca perderam nada na sua casa? Aí a gente procura debaixo da cama, procura isso, mas nós não procuramos em cima do guarda-fato. É isso? Guarda-fato. Do guarda-roupa. É mais difícil. Mas Jesus foi exatamente para isso. Jesus sabia exatamente onde Zaqueu estava. E meus irmãos, eu quero ministrar isso no coração dos meus irmãos. Jesus sabe exatamente quem tu és, quem eu sou. Sabe exatamente o que eu quero, o que tu queres da parte dele. Jesus, ele nos conhece, nos chama pelo nome. E nos traz de volta para a nossa essência de filhos de Deus, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E Zaqueu ali se tornou filho de Deus, e ele reconhece isso como filho de Abraão. Por quê? Porque ele permitiu que Jesus entrasse na sua casa. Mas olha, eu quero dizer para os meus irmãos que esse convite é algo que é urgente, é para hoje. Por isso, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Hoje eu preciso repousar na tua casa. Mas você precisa descer depressa. E muitas vezes nós estamos a procrastinar uma decisão de deixar Cristo entrar na nossa casa, de deixar Cristo entrar na nossa vida. E a gente sempre diz depois, quem sabe, talvez, eu preciso resolver isso antes, eu preciso primeiro arrumar a minha casa para receber algo tão bem, algo tão bom, algo tão majestoso, alguém tão maravilhoso, que eu não posso de forma alguma recebê-lo, Jesus, no meu coração, dessa forma como eu estou. Eu preciso primeiro abandonar o meu vício, abandonar a minha idolatria, eu preciso abandonar muitas coisas, para que depois, Jesus, o Senhor entre na minha casa, porque o Senhor entre na minha vida. Mas não é isso que Zaqueu diz. Não é isso, não é esse o convite de Jesus. Jesus sabia exatamente quem era Zaqueu, como as pessoas conheciam Zaqueu, e ainda assim ele se convida, e essa é a única forma e a única vez que Jesus se convida para estar na casa de alguém. Todas as outras vezes Jesus foi convidado, mas aqui Jesus se convida, assim como ele, e aí me ajudem, Apocalipse 3:20,
Eis, se alguém... Isso, não, vamos lá. Vamos. O café esfriou de novo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Zaqueu entendeu isso muito antes de ser escrito. Ele entendeu o convite de que Jesus queria entrar na sua vida, independente de como estava a sua casa, independente de como estava o seu coração. E isso é muito importante perceber, meus irmãos. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar no seu coração. E é Ele que vai fazer a purificação. Não somos nós. O máximo que a gente pode fazer é tirar a sujeira de um local e ir para outro. O máximo. Sabe, imagina uma casa com 5 cômodos. E aí nós vamos receber alguém. Ou algumas pessoas na nossa casa. Mas eu não posso me desfazer disso. Aí o que nós fazemos? Pegamos, tiramos de um local onde toda a gente pode ver e escondemos em um outro cômodo. Mas Jesus não quer isso. Jesus quer um relacionamento verdadeiro. Jesus quer queimar tudo que não serve na nossa vida. Tudo, absolutamente todas as coisas. Ele quer que a gente abandone isso. E não somos nós que vamos fazer. Os irmãos já viram, já perceberam, já assistiram alguma vez algum episódio daquela série Acumuladores? São pessoas que pegam muitas coisas e não conseguem se desfazer. Elas não conseguem. Elas até sabem que precisam se desfazer, mas elas não conseguem. E muitos de nós, às vezes, caminhamos dessa mesma forma. Nós não conseguimos nos desfazer de algumas coisas. Só quando Jesus entra na nossa vida e na nossa casa é que isso de fato acontece. Já estou a encerrar, meus irmãos. E o que acontece quando Jesus entra na vida e na casa de uma pessoa? Versículo 6 e versículo 7. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedava como um pecador. E Jesus não está nem interessado no que as outras pessoas pensam, ou do que as outras pessoas falam. Zaqueu também não estava agora mais interessado no que as outras pessoas pensavam ou falavam acerca dele. O fato é que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, toda a tristeza vai embora e só há lugar para alegria. A alegria do Senhor. É a alegria que o dinheiro de Zaqueu, mesmo sendo um maioral, não foi capaz de dar a ele. A alegria verdadeira. Eu imagino que ele poderia tomar e beber dos melhores vinhos, mas não havia alegria. Ele estava cercado de outras pessoas também publicanas, mas não havia alegria. Zaqueu provavelmente tinha sua esposa, os seus filhos, mas não havia alegria, porque a alegria do Senhor, ela excede tudo isso. Ela é muito maior do que tudo isso, e é por isso que eu convido os irmãos, a cada uma das pessoas que aqui estão, a deixar Jesus entrar na sua vida. Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu e se convidou para entrar na casa dele, é porque a obra que ele tem para fazer e faz na minha vida e faz na sua vida, ela não é somente para mim ou para você. Nos planos de Deus está a transformação de tristeza em alegria,
do ladrão para o justo, ou para o justificado, como nós somos em Cristo Jesus. Não somente de nós, mas da nossa casa. E nós precisamos perceber isso, meus irmãos. E nós precisamos crer nisso. Agora, isso é urgente. Isso é para ontem. Apressando-se, desceu depressa. Ele desceu depressa. E ele decidiu deixar Jesus entrar. Quando Jesus entra na nossa casa, ele não traz apenas alegria, mas a presença de Cristo traz também arrependimento. Jesus, ele termina, no versículo 9, ele diz assim, versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Arrependimento. Zaqueu não foi salvo e não houve salvação naquela casa porque ele deu os seus bens, mas porque ele recebeu Jesus. Nós podemos dar todos os nossos bens, nós podemos fazer tudo de bom para as outras pessoas, mas se nós não recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nós insistirmos a ser donos da casa, não houve salvação. Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, é gerado arrependimento em nós. E quando o Espírito Santo gera arrependimento nas nossas vidas, nós perdemos o controle das coisas que nos pertencem. Zaqueu não é mais o dono da casa. Agora o anfitrião é Jesus. Percebe? Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, nós perdemos o controle da nossa vida, porque agora o senhorio é dele. E nós precisamos viver de acordo com a vontade dele. E Zaqueu, ele passa de anfitrião para convidado. E Jesus passa de convidado para anfitrião. E esse é o convite de Jesus para nós nesta manhã. Precisamos mudar de vida. Mas para que a gente de fato mude de vida, nós precisamos receber Jesus em nossas vidas. E dar controle da nossa vida a Ele. A mudança de vida é necessária e é urgente. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar com uma oração pelos nossos irmãos e quero também, deixa eu orar primeiro. Senhor, quão é maravilhoso te servir. Não há absolutamente nada que se compare à alegria de ter o Senhor na nossa vida. Não há algo neste mundo, ó Pai, que a gente possa fazer, ó Deus, ou oferecer ao Senhor, pelo Teu sacrifício, ó Deus, que nos comprou. O Senhor nos comprou com o Teu precioso sangue. E que eu venho aqui, ó Pai, nesta manhã, é clamar a Ti, Espírito Santo, que o Senhor mude e transforma as nossas vidas e os nossos valores. Nós não queremos confiar em dinheiros, em homens, ou seja lá o que for. Nós confiamos no Senhor. E nós sabemos que só o Senhor pode transformar uma vida. Só o Senhor, ó Pai, pode calar uma multidão. Só o Senhor, ó Deus, é capaz, ó Deus, de vir até nós, mesmo insignificantes como somos, e desejar, Senhor, entrar na nossa casa, ceiar conosco. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.
A minha oração aqui, ó Pai, nesta manhã, é que Teu Espírito Santo, ó Deus, ministre aos corações de cada um de nós que estamos aqui. Para que possamos, ó Deus, de fato confiar no Senhor e deixar o Senhor entrar na nossa vida. E deixar de fato o Senhor, ó Pai, tomar de conta, ó Deus, ser o senhorio da nossa vida. Para que a gente não venha fazer apenas aquilo que a gente quer, mas aquilo que o Senhor deseja. Então, Senhor, em nome de Jesus, faz isso, Pai. Livra-me de mim mesmo. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, sonda os corações de cada um agora, Pai. E aqueles que precisam, ó Pai, ter a sua vida mudada e transformada, que o Senhor faça essa obra nesta manhã, ó Pai. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos permanecer aí, neste espírito de oração. E o próximo corinho que nós vamos cantar, ele é uma oração. E nós vamos cantá-lo exatamente em atitude de oração, reforçando este convite, pensando nesta história lá de trás de Zaqueu e transportando este convite para a nossa vida hoje, transportando esta necessidade urgente de Jesus entrar na nossa casa, de Jesus entrar na nossa vida, para a nossa vida hoje. Isto não foi apenas um episódio que ficou lá atrás, mas traz-nos tanto ensinamento. Jesus veio para nos salvar, para nos encontrar com Deus. Então vamos dizer que, tal como Zaqueu, eu também quero que o Senhor entre na minha casa, na minha vida, me salve, me limpe, me restaure. Vamos fazer deste cântico uma oração pessoal, só nós e Deus. Vamos cantar para Ele, dizendo-lhe, quando nós abrimos a porta da nossa casa, da nossa vida, para que Ele entre e faça a habitação. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para ti. Eu preciso de
Vamos ter agora a oportunidade para levantar as nossas ofertas, os nossos dízimos, também fazer alguns anúncios. Pedir, por favor, ao Diácono Carlos, também ao Diácono Pedro, que pudessem fazer o levantamento das nossas ofertas. Enquanto isso, vamos começar por fazer referência aos aniversariantes que temos nos nossos registros desta semana que passou. Se estiver aqui alguém presente que completou anos esta semana e que nós não tínhamos, por favor, faça o sinal, queremos dar os parabéns. Então, temos Joaquina Godinho da Tramaga, a Maria Clara, Clara Gabriel, Manuel Foto Montagil, Joaquim Barradas, João Pedro Silva e Daniel Graça. Eu ainda só vi o nosso irmão Joaquim aqui, que fez anos esta semana. Bom dia! Não sei se está presente mais alguém que completou anos esta semana. Não? Que o Senhor possa ricamente continuar a abençoar estas vidas e guardá-las nas suas mãos. Em termos de anúncios, nós temos então o lembrete. Não quero mais recordar que nós estamos a ter neste momento os nossos estudos bíblicos à quarta-feira às 6 da tarde, horário de inverno, ok? Só depois é que mudaremos a partir de lá para abril, outra vez para as 20 horas. Neste momento estamos com o horário de inverno 6 da tarde, o nosso estudo bíblico aqui às nossas quartas-feiras. João Pedro, outros anúncios que possam haver, por favor? Ok, e além das quartas-feiras também, aqui de manhã ou domingo, a Escola Bíblica Dominical, que realmente possamos vir atender logo de manhã, às 10 da manhã. Vamos engrossar aqui as nossas classes, não só de adultos, como de adolescentes, crianças, jovens. Portanto, vamos comparecer nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Queria aproveitar também para fazer aqui um apelo. Nós retomamos irmos buscar os irmãos com mais dificuldades, os irmãos idosos, com algumas dificuldades em se locomover, e temos contado com a preciosa ajuda do nosso irmão, o Diácono Pedro Manuel, que no domingo passado, este domingo também, e ainda no próximo domingo fará isso, mas nós vamos precisar, ele depois vai se ausentar, e nós vamos precisar de condutores. Não tem que necessariamente ser só homens, também podem ser senhoras que saibam conduzir e que nos possam ajudar a buscar então os nossos irmãos que têm mais dificuldade, alguns logo pela manhã, antes das 10, e outros depois para estarem aqui no culto às 11h30. E, portanto, aqueles irmãos que se dispuserem a ajudar-nos a poder também ir buscar esses irmãos, saibam conduzir pelo carro, depois falem connosco no final para nós e fazermos então uma escala, como já fizemos no passado também, e assim podermos ajudar estes irmãos que têm todo o gosto em estar aqui connosco também domingo após domingo. Um outro anúncio que queria aproveitar para fazer são as notas diárias. É um livrinho que nos ajuda todos os dias a ler a Palavra de Deus e com comentários escritos por irmãos que nos ajudarão também a entender um pouco mais a Palavra de Deus. Nós temos vários assinantes, depois podem vir falar comigo para entregar-vos que ainda faltam, mas ainda tenho 5 disponíveis. É um plano de leitura para 6 meses. Obrigado. Por acaso, e depois veio o plano, antes eram de 4 em 4 meses, temos 3 por ano, agora temos 2 por ano, veio um pouquinho mais, dá para 6 meses. Depois veio nova remessa, que é uma bíblica que nos fornece, tem um custo anual, pode ser semestral, 6 euros por 12 meses anual. Depois aqueles irmãos que quiserem ser assinantes, podem vir também ter comigo no final e falar comigo. Tem, portanto, ainda mais 5 disponíveis. Além dos nossos CDs, depois falem com o Rui, o CD dos Cânticos de Santo da Serra, que é ele adquirir para oferecer. E creio que é só. Okay. Nós estamos aí no nosso boletim indicação de que o pastor Osvaldo chegou bem ao seu destino lá no Brasil. Damos graças a Deus por tudo correu como estava esperado, a ida dele, tranquila também com o seu cunhado, o nosso irmão Eduardo, e aqueles que já viram
provavelmente no Facebook ou nas redes sociais, a alegria dele com a netinha ao colo. Já tinha muitas saudades de saber disso. Enfim, juntou-se com a família. Correu tudo bem, graças a Deus, é o que nós esperávamos também. E, da mesma forma, também esperamos que aconteça o mesmo com o pastor Marcos Moura, do Sr. Roberto, na sua vinda para cá, nos finais do mês de março. Queria que agora sim. Sim, vamos então agradecer as ofertas. Pedir, por favor, ao Diácono Pedro que possa fazer isto. Louvado sejas, Senhor, porque esta manhã podemos estar na tua casa, que nos concedeste este privilégio de nos unirmos e concentrarmos naquilo que é o teu ensino, o ensino puro. Queremos que continue a ser genuíno e verdadeiro para alimentar hoje e sempre as nossas almas e o nosso espírito, Senhor. Queremos continuar a rogar, Senhor, que tu cuides da vida de cada um de nós e que faças obra maravilhosa para que possamos clamar a Ti, para que possas agir, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Sabemos que somos Teus e que sem Ti, sem Tu estás ao nosso lado, nada seremos, Senhor. Obrigado por Tu nos chamaste e nós nos alegramos por isso. Queremos continuar a seguir-te com entusiasmo e a servir-te mais e mais, Senhor. Queremos seguir-te também com toda a alegria que poderás colocar nos nossos corações, Senhor. Nos juntos como teus filhos a fazer aquilo que é a tua vontade em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Continua, Senhor, a cuidar da tua igreja neste local, Senhor. Todos aqueles que estão colaborando, seja em que área for, Senhor. Mesmo, Senhor, quando contribuímos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, para o sustento da tua obra, Senhor. Que tu te dignes honrar, Senhor, e abençoar rica e poderosamente cada um, Senhor, que está contribuindo, Senhor. Tu sabes as nossas necessidades, nós entregamos tudo a Ti, sabendo que tu és Deus. Assim, Senhor, te entregamos estas ofertas, estes dízimos, Senhor, como prova de amor por aquilo que é a tua obra aqui, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos, continues a abençoar a cada um para a honra e glória tua. E assim nós oramos no nome bendito do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez queremos bendizer o Teu nome, ó Pai, e entregar as nossas vidas no Teu altar diante do Senhor, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, no nome de Jesus, abençoar essa igreja, cada um dos meus irmãos que aqui estão. Possamos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa cada dia dessa semana, Deus, nos dá a vitória, ó Pai, sobre as nossas lutas, sobre as nossas guerras, sobre as nossas batalhas. Nós confiamos no Senhor, ó Deus, no nome de Jesus. Abençoe a nossa semana, abençoe a semana dos nossos irmãos. Que seja a melhor semana de todos os nossos anos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, aquilo que o Senhor, ó Pai, tem reservado para cada um de nós, tempo de conhecer, ó Pai, o Senhor na sua intimidade, ó Deus. Que o Senhor, Pai, se revele a cada um de nós nessa semana. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre sobre as nossas vidas, mas não somente sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, netos e todas as demais descendências, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Semana abençoada a todos. Espero que vocês quiseram até quarta-feira no nosso estudo. Agora foi.